Nós tínhamos alguns sonhos que até mesmo parecia para todos nós um pouco impossível, porque a região da Avenida Paulista em São Paulo é uma região super cara, e nós fomos percebendo cada coisa sendo trazida por Deus de uma forma extraordinária, na chegada de pessoas, no local providenciado para nós nos reunirmos, os equipamentos, os recursos financeiros, os recursos humanos, para que tudo acontecesse. Tudo isso foram sonhos que nós não imaginávamos, nós sonhávamos, mas se iriam ser realizados, nós não sabíamos, e foram. Os sonhos de Deus, eles são inspiradores à medida em que eles trazem sentido novamente à vida. A partir do momento que eu sei que existe um Deus que sonha e ele está interessado em mostrar para mim que não sou nada, os sonhos dele, isso já me inspira, sabe? É um comecinho, mas sim, eu já comecei a me abrir para a possibilidade de que os meus sonhos, os sonhos de Deus, os sonhos da CJP sejam todos uma coisa só. E eu quero, na verdade, que tudo isso que eu sinto, que eu vivo aqui dentro, se multiplique de forma exponencial. Expandir isso para todo mundo, sabe? Você quer que o mundo veja? Para que a gente possa ter mais pessoas para se relacionar e que esse relacionamento seja de muita qualidade. Todo mundo podendo se ajudar e construir juntos. E eu me imagino até com os meus filhos, quando eu ficar mais velha, e sabendo que a gente começou todo mundo junto, vai ser muito bom. Dá vontade de chorar, né? Não, mas eu não quero que saia lá. Gente, não acredito que eu tô chorando. Nós sonhamos, precisamos de mais pessoas, precisamos de mais recursos, sim, precisamos, mas eu acho que a maior necessidade é a vida valendo a pena, e eu acho que esse é o sonho, que todos que estejam aqui vivam isso dessa forma. Vem pra CJP. Vem pra CJP. Vem pra CJP, tudo bem se não está tudo bem. Tudo bem, se não tá tudo bem. Tudo bem se não tá tudo bem. Você é bem-vindo aqui. Vocês são bem-vindos aqui. Vem pra CJP. Tudo bem se não está tudo bem, você é bem-vindo aqui. Senhor, nós queremos agradecê-lo porque nós temos uma alegria hoje de completar o quarto domingo de uma série de aniversário de um ano, de uma igreja, de uma comunidade que surgiu primeiro no teu coração. Sei que o Senhor desejou que a comunidade Jardim Paulista viesse à existência. E nós nos encontramos aqui como frutos dos teus sonhos, da tua vontade, daquilo que o Senhor queria para as nossas vidas e para essa cidade também. Quero pedir que o Senhor fale conosco durante esses minutos que nós continuaremos aqui reunidos. Que nós possamos, ao refletir naquilo que o Senhor tem registrado neste livro que nós chamamos Bíblia, que ao meditarmos nessas palavras, nossas vidas sejam edificadas, nós sejamos transformados para melhor. Cuide do nosso coração, da nossa mente, e que teu Espírito nos integra nesse tempo agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você viu um pouquinho aí desse vídeo, de alguns depoimentos que nós colhemos para essa série de aniversário da comunidade Jardim Paulista. Na verdade, nós queríamos registrar um pouquinho ou ouvir como tem sido ou como foi um ano de comunidade Jardim Paulista para algumas pessoas. Não foi possível conversarmos com todas para ouvir e saber tudo que aconteceu, mas nós tínhamos aqui algumas pessoas que nos deram algumas amostras sobre o que foi esse tempo. E nós estamos hoje com o desafio de conversarmos sobre sonhos, marcas de sonhos. E a comunidade Jardim Paulista, ela surge de um sonho. Ela surge de sonhos de pessoas, mas eu acredito que primeiro surge do sonho de Deus, ou
no desejo de Deus de alcançar as pessoas em qualquer parte da terra, em qualquer cidade do mundo, em qualquer período da história. O nosso Deus está interessado na vida humana no século XXI, numa cidade como São Paulo. O nosso Deus, ele tem interesse em se aproximar do ser humano na cidade onde nós vivemos. O nosso Deus não encontra obstáculos para vir em direção à vida humana numa região como essa da Avenida Paulista. O nosso Deus não encontra obstáculos e ele, na verdade, tem muito interesse de conversar com as pessoas, com a mente pós-moderna, ou como você quer chamar, dos dias atuais. Ele se interessa por você, ele se interessa pela sua família, ele está interessado em se aproximar de você e conduzi-lo para uma vida extraordinária, marcada profundamente por um Deus que é todo amor. E eu quero convidar você a permitir que esse Deus fale ao seu coração hoje sobre sonhos que Ele tem para você. Sonhos que Ele talvez colocou no seu coração. Sonhos que talvez tenham a ver com o fato de você estar aqui hoje, de você pertencer à comunidade de Jardim Paulista. E como seria a sua vida se você começasse a permitir que esses sonhos de Deus, esses sonhos que Ele já semeou no seu coração, começassem a florar. E eu quero perguntar para você, quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Os seus sonhos mais íntimos, mais fortes? Quais são as coisas que você tem desejado para a sua vida? Quando eu parei um pouco nessa pergunta, eu fiz primeiro para mim e comecei a pensar um pouquinho sobre quais seriam os meus sonhos. Num primeiro momento, eu comecei a perceber que a minha tendência era procurar ou desejar coisas que são mais corriqueiras, ou que tem a ver com talvez os próximos anos da minha vida, os próximos 10, 20, 30 anos da minha existência. E aí então comecei a pensar, será que todos nós temos exatamente esse processo na nossa mente? Será que quando nós falamos dos nossos sonhos, o que nós começamos a pensar é naquilo que eu mais gosto, talvez em termos materiais? E sabe o que eu realmente acredito? É que se nós pararmos tempo suficiente para pensar nos nossos sonhos, talvez numa primeira fase a gente até coloca a nossa vida diante de questões materiais, sonhos de profissão, sonhos de consumo, sonhos para a nossa família. Mas se nós nos permitirmos pensar um pouco mais, aprofundar um pouco mais quais são os nossos maiores desejos, você concorda comigo que a gente começa a chegar em coisas que são profundas, que são essenciais e tem a ver com a nossa existência humana, tem a ver com nossa satisfação, tem a ver com alegria, tem a ver com felicidade, tem a ver com evitar com que o mal tenha tanta, que nos atinja tanto como talvez nós estamos passando. Talvez você começasse a pensar, depois de um tempo, sobre os seus sonhos, que talvez você desejaria que as dores fossem embora, que o sofrimento fosse embora, que os seus traumas ficassem para trás. Talvez você começasse a sonhar para que as pessoas que estão à sua volta superassem também os seus grandes dilemas, que essas pessoas não sofressem mais. Talvez você começasse a desejar um mundo em que as pessoas não têm nenhum interesse em fazer um mal ao outro. Ou talvez você começasse a sonhar com uma cidade em que ela se resolva, ou seja, não tenha conflitos de maldade em cada esquina que você tenha que passar. Talvez você começasse a se interessar ou querer realizar na sua vida um estado constante de paz que talvez você não encontra no momento que você está vivendo hoje. Quando você começa a passar mais tempo com essa pergunta, o que será que você colocaria como desejo da sua existência? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Eu acredito
que os nossos sonhos estão atrelados àquilo que nós não temos, àquilo que talvez nós não estamos encontrando. E se tem alguma coisa em comum em todos nós, é o fato de que Deus nos criou para vivermos em relacionamento com Ele, para que todos nós tivéssemos a nossa vida suprida naquilo que só Ele pode oferecer. Por isso eu acredito que todos nós temos uma parte enorme de sonhos que são comuns. Nós sim desejamos um mundo melhor. Nós sim desejamos paz entre as relações humanas, ou nas relações humanas. Nós sim desejamos o fim do sofrimento. E esses desejos são comuns. A não ser que você tenha algum distúrbio, alguma patologia que te atrapalhe a pensar sobre essas coisas. E eu acredito que esses sonhos comuns, eles precisam encontrar unidade, porque senão a gente não consegue nos mover em direção à concretização dessas coisas. E mais do que isso, eu quero ousar dizer para você que esses sonhos que são comuns são coisas que Deus semeou no coração humano. Quer ver um exemplo? Um autor que eu gosto muito, no livro chamado Simplesmente Cristão, ele vai dizer que todos nós temos desejo, temos interesse na beleza. Segundo esse autor, o fato de nós termos sido criados por Deus, que é belo, que é santo, que não tem nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de mácula, um Deus que é perfeito em tudo, o fato de nós termos sido criados por Ele, para vivermos em relacionamento com Ele, quando nós deixamos de nos relacionarmos com Ele, nós sentimos um grande anseio por uma beleza. Você quer ver um exemplo disso? É quando você procura, por exemplo, em carros, qual é o carro icônico para todos nós, ou que represente a maior beleza de um bem. Talvez vamos ter algumas variações, alguns vão optar pela Ferrari, outros pelo Porsche, e outros parecidos com isso, mas são símbolos de uma beleza que nós temos saudade, ou temos o desejo de tê-las junto de nós por toda a nossa vida. Segundo esse autor, esse nosso desejo, esse nosso anseio, essa nossa procura por aquilo que é belo, tem a ver com o fato de nós estarmos separados de Deus. O fato de nós não estarmos recebendo da presença de Deus toda a beleza, toda a perfeição de que nós somos criados a vivenciar. Por isso, quando eu pergunto para você quais são os seus sonhos, eu tenho certeza que no bojo, na essência daquilo que nós ansiamos, está o nosso desejo por Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Justamente numa série em que nós estamos comemorando 1 ano de Comunidade Jardim Paulista. Porque o nosso desejo, como comunidade Jardim Paulista, é conduzir a nossa vida e das outras pessoas para próximo desse Deus que pode suprir a nossa vida. Se nós temos uma missão aqui, como comunidade Jardim Paulista, é auxiliar as pessoas a se aproximarem ou se reaproximarem de Deus, para que sejam por Ele supridos em todas as suas carências e necessidades. Até aqui você está comigo? Tudo bem? Quero então entrar com você num outro campo, um desafio para todos nós. Vejam, quero ler com vocês primeiro alguns versículos do texto bíblico, um trecho, na verdade, do livro de Hebreus, e depois eu quero voltar e falar sobre cada parte dessa que está em negrito. Vejam que texto bíblico no livro de Hebreus, do Novo Testamento, no capítulo de número 12, versículos de 1 a 3, vai nos dizer e como isso tem a ver com os nossos sonhos. Veja o que o autor diz. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha
e o pecado que se agarra firmemente em nós e que continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Eu estou lendo um trecho do livro de Hebreus que é um encorajamento às pessoas que estavam dedicando a sua vida para viver e concretizar o sonho que nasce no coração de Deus, para que todo ser humano se volte para Ele, para que todo ser humano deixe de procurar a satisfação do seu ser em todas as coisas possíveis aqui na terra e, em primeiro lugar, encontre a satisfação do ser, a realização dos seus sonhos em Deus. Pessoas que estavam nessa jornada, pessoas que estavam dedicando a sua vida ou dando a sua vida para cumprir essas coisas, assim como nós, como comunidade Jardim Paulista, temos nos dedicado ou temos o interesse de vivermos. E é base nesse texto que eu quero falar com você, então, sobre algumas coisas que nós encontramos nesse encorajamento, que eu acredito ser a grande base para nós pensarmos os sonhos, as marcas de sonhos para a comunidade Jardim Paulista, e eu quero extrapolar isso dizendo que esses sonhos não são apenas de uma comunidade que pode ser institucionalizada, mas de uma comunidade que é formada por você. Sem você, nós não somos comunidade. Sem você, nós não somos igreja. Sem você, nós não somos movimento. Se existem sonhos que a comunidade Jardim Paulista pode realizar, isso só pode ter a ver com o seu sonho, a começar pelo seu sonho individual e o seu sonho coletivo, quando você se reúne como comunidade. Nós não temos como viver nada em especial sem que isso também esteja em você. Portanto, eu quero muito falar ao seu coração agora. Se Deus tem semeado em você o desejo por coisas que têm tudo a ver com Ele, se Ele tem chamado você para perto, e Ele tem compartilhado ao seu coração do amor, da alegria, do desejo de que outras pessoas, ou de que o mundo à nossa volta se pareça um pouco mais com esse Deus, ou que tenha recebido dele coisas extraordinárias que transformam a vida para melhor, se isso está no seu coração, e se você está aqui hoje, ou você participa da comunidade Jardim Paulista, quero muito que você preste bastante atenção nas próximas coisas que nós vamos dizer. A primeira questão que nós observamos nesse texto é o que ele diz: preste atenção na grande multidão de testemunhas. Recebemos uma grande herança dos que nos antecedem. Vejam o porquê que esse autor está falando sobre uma grande multidão de testemunhas. O texto logo anterior ao momento em que ele fala dessa grande multidão de testemunhas, o autor passou bastante tempo lembrando das pessoas que doaram as suas vidas, para que até aquele momento aquelas pessoas tivessem condições de se aproximarem de Cristo, de Deus e da igreja. Eu quero citar algumas pessoas que está registrado então em Hebreus 11. Vejam que interessante como que homens e mulheres antes de nós, antes de você, doaram a vida para que você, por exemplo, tivesse acesso à palavra de Deus, que transforma o seu coração, te
coloca de pé diante de Deus e faz com que você compreenda, seja transformado nas suas aflições nos dias de hoje. Vejam como o autor de Hebreus então vai dizer, versículo 4 do capítulo 11: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Voltou lá no começo da história bíblica. Pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Versículo 5 diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. No versículo de número 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quem fora Noé? Noé foi um homem que recebeu da parte de Deus um desafio de construir um baita de um barco que fosse selado por todos os cantos, para que a água não entrasse de uma grande chuva que viria de vir, quando naquele tempo não chovia há muitos e muitos anos. Ele se fez de louco. Quem assistiu o filme Todo-Poderoso Deus? Se você fosse aquele homem, você construiria uma arca em pleno século XXI. Imagina o desafio, é isso que aquele filme quer fazer. Imagina o desafio de você começar um projeto louco, sem pé nem cabeça, sendo talvez vergonha e humilhação perante todas as pessoas que talvez você admirava. Você tendo que entrar numa bizarrice dessa, porque Deus queria demonstrar coisas através da sua vida e através daquele evento. E o texto diz mais, versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Você já fez isso? Você já fez isso por alguém? Você já fez isso pela história de alguém? Você já fez isso pela história do seu bairro? Você já largou a sua casa, os seus bens, os seus planos de vida, para ajudar alguém da sua família? Agora, ao longo da história que nós encontramos na Bíblia, ao longo da história do cristianismo, pessoas têm dado ou deram a sua vida, os seus recursos, os seus dons, o seu respeito social, para que o nome de Deus fosse conhecido a um ponto de pessoas se voltarem para Ele. Deus tem agido na história e tem chamado pessoas para doarem talvez tudo que tem, para que o nome dele seja conhecido, para que a mensagem chegasse até você no século XXI, para que hoje Jesus Cristo fosse entendido aqui na cidade de São Paulo, na região de Jardim Paulista, para que eu e você, ao nos identificarmos com isso, pudéssemos também, no mínimo, falarmos para Deus: Deus, se Tu quiseres, usa-me. Eu quero ser a continuidade da Tua igreja, ou dessas pessoas, na face da terra, na minha geração. Por isso que o autor de Hebreus, ele traz um resgate aqui. Ele fala: recebemos uma grande herança dos que nos antecedem. Grande multidão de testemunhas. Se você hoje recebe a palavra de Deus ao seu coração, é porque homens e mulheres,
ao longo da história, deram sua vida. Sonharam com a possibilidade de Deus conquistar o coração humano e resgatá-lo do grande caos que a humanidade tem vivido. Agora, em segundo lugar, nós encontramos o seguinte nesse texto de Hebreus 12, versículos de 1 a 3. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e os pecados. Eu preciso dizer para você que para que nós possamos viver esses sonhos de Deus, existe dentro de nós coisas que nos atrapalham, coisas que nós negociamos com Deus, coisas que nós colocamos em primeiro lugar, coisas que nós, egoístas que somos, não negociamos, deixamos inflexível aquilo que Deus quer fazer dentro de nós, ou a partir de nós e através de nós. Existe uma luta dentro de nós que nós precisamos vencer. Quantas vezes você conseguiu lutar para que os seus sonhos sejam realizados? Nós temos uma tendência a trocar aqueles sonhos que são muito bons, aqueles sonhos que são tão bons que nós achamos ou jogamos naquela parte das ilusões, né? Das coisas imaginárias que nós nem deveríamos lutar porque na verdade ninguém vive por isso. E aí nós abandonamos essas grandes coisas, essas coisas boas, e nos contentamos com algumas coisas que são palpáveis ou talvez construíveis a partir dos sonhos humanos. Nós buscamos então relações humanas, nós buscamos bens, nós buscamos algum tipo de sucesso e nos bloqueamos naquelas coisas que nos parecem as mais extraordinárias ou aquilo que de fato seria a nossa grande vontade de viver. Falo isso por mim. Quantas vezes eu não me permiti sonhar com aquilo que eu sempre acreditava que era melhor e me contentava com aquilo que era inferior. Essa grande luta que nós vivemos dentro de nós, por conta, sim, daquilo que nós temos vivido ou temos percebido nas outras pessoas. Quero contar para vocês uma história bem engraçada. Eu ouvi uma pessoa contando a sua história. Na verdade, ele é de Tonga, uma ilha do Pacífico. E ele estava, uma ilha bem pequena, e ele faz parte da família real. E estava toda a família real ali, reunida numa grande cerimônia. E existia um grupo que eles aceitaram que participasse da cerimônia com uma peça artística, né? Eles iriam dançar, e era um grupo de missionários. Missionários que não eram de Tonga, não eram da Nova Zelândia. E estava toda a coroa de Tonga, dessa ilha do Pacífico, e mais uma série de pessoas convidadas, uma cerimônia super respeitosa, e veio esse grupo de missionários para uma apresentação artística e começou a dançar uma dança Maori, que é dos povos nativos da Nova Zelândia. E eles começaram ali a fazer aquelas coisas sem nunca ter vivido aquilo, porque ensaiaram, talvez, numa tentativa de fazer alguma coisa bonita, achando que aquelas coreografias pudessem agradar ao rei, ou à família real, a todos os convidados. E mais, eles colocaram nas danças uma expressão que é bem Maori, que era de colocar a língua para fora. Na cultura Maori, quando um guerreiro tem esse jeito, defronta com o seu adversário, a sua expressão é mostrar a língua, e é uma forma deles perguntarem: você veio pelo bem ou pelo mal? Porque se você vier pelo mal, eu estou pronto a guerrear. Então me perdoe, mas eu vou fazer a expressão. Um guerreiro Maori, quando encontra o seu adversário, ele faz exatamente assim, coloca toda a sua língua para fora. O All Blacks é exatamente inspirado na cultura Maori. E eles têm outras expressões fortes assim. Mas para a cultura de Tonga, que também é uma cultura forte, mostrar a língua é um grande gesto de desrespeito, de xingamento.
E ele, que estava contando a história, era um missionário. E ele batalhou para que aquelas pessoas apresentassem o livro artístico. Quando terminou aquilo, ele ficou revoltadíssimo com aquilo que havia acontecido. E ele estava contando isso depois de várias décadas do evento, tentando encorajar nós que estávamos ouvindo a sua história a nunca tentarmos viver um sonho que não é o nosso. Deus te deu características únicas, uma cultura linda, desejos extraordinários dentro de você, que só você pode realizar. Mas nós queremos sempre, ou quase sempre, fazer aquilo que é bonito que o outro faz. Dentro dessa luta que está dentro de nós, quero convidar você a se permitir que esses sonhos que estão aí dentro, essas coisas extraordinárias e lindas que estão aí dentro do seu coração, do seu pensamento, que você comece de uma vez por todas a batalhar por isso e não pelos sonhos dos outros. É porque nós falhamos nessa parte que a gente tem vivido vidas medíocres. É porque nós falhamos nessa parte é que nós não temos aproveitado a grandeza do nosso Deus. Ele semeou sonhos em você. Não deixe que as lutas internas te atrapalhem de viver o melhor para a sua vida. Existem coisas que só você pode fazer. Só você, cada pessoa que aqui está. Mas tem perdido para essa luta interna e para os pecados, que é errar o alvo e não se relacionar com Deus. Em terceiro lugar, o texto ainda nos diz: continuemos a correr. Correr em quê? Em direção ao quê? A esses sonhos que Deus tem colocado nos nossos corações. Sem desanimar. E aqui ele mostra e aponta para a gente a forma de nós realizarmos isso. Né? Antes disso, ele fala: aquilo que Deus tem nos desafiado a viver, devemos buscar sem desânimo. Ou seja, a gente não deve parar de buscar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração diante do primeiro obstáculo, diante das grandes lutas que talvez nós começamos a viver internamente, e às vezes só internamente, às vezes só dos nossos pensamentos. Nós devemos perseverar. E ele fala, então, como isso nós devemos fazer? Nossos olhos fixos em Deus. Aqui o autor diz: o meio pelo qual conseguiremos completar nossos sonhos é seguindo aquele que nos guia, Jesus. Se você começar a olhar para o lado, a grande história bíblica que ilustra isso é quando Jesus está ali no barco, junto com alguns discípulos, e vem uma grande tempestade. Jesus está dormindo. Jesus está bem descansado, relaxando ali. E eles começam a enfrentar e tentam de diversas formas sobreviver àquela tempestade. E quando eles então decidem por acordar Jesus, pela sua palavra, faz tudo se acalmar. Ali está a grande questão que nos ensina como viver, olhando fixamente para Jesus. Enquanto eles olhavam para a tempestade, a morte era evidente. Eles passaram a olhar para Jesus, a sua vida, o seu poder, a manifestação de quem ele era, acalmou todas as coisas. Quero convidar você a sonhar, mas não por você sozinho, e nem confiar tão somente na sua própria capacidade, mas olhe para Cristo, aquele que tem o poder, inclusive, de mexer nas coisas naturais, na lei natural de todas as coisas. Olhe fixamente para ele. Por último, aqui fala de uma coisa que nós muitas vezes temos medo de pedirmos para Deus. Medo de acreditar que isso será assim. Ele fala o seguinte: Jesus perseverou, morreu numa cruz, foi humilhado, foi deixado ali como uma espécie de indigente. E ele fez tudo isso por causa da alegria que ele foi prometido.
Jesus passou por todos os seus sofrimentos, mas ele visualizava aquilo que viria pela frente. O que você tem visualizado para o seu futuro? O que você tem esperado? Se Jesus passou por todo o sofrimento e fez tudo o que fez, lembrando da grande alegria que ele ia receber depois de entregar a sua missão, entregar a sua obra, eu coloco para você e você. Você sabe o que te espera? Você sabe o que você deve receber depois de ter entregue a sua vida para viver os sonhos de Deus, os seus sonhos? Jesus está nos ensinando a partir da sua vida que nós devemos esperar pela grande recompensa que virá sobre nós, da qual nós não podemos abrir mão. Isso é extremamente importante para mim e para você, lembrarmos da recompensa que nós teremos dos nossos esforços, da nossa vida entregue para realizar esses sonhos. O nosso prêmio será grande. Corra para alcançar. Nós estávamos conversando no domingo passado, no encontro de formação espiritual, quando a Tati lembrou deste versículo que estava no livro, falando sobre a herança que nós vamos receber a partir das nossas ações, a partir das nossas práticas. Quando eu ouvi ela falando disso, comecei a pensar, talvez eu não esteja lembrando que as minhas ações aqui estão produzindo sim um galardão, ou estão produzindo sim heranças proporcionais à minha entrega. Muitos vão, ou ao longo da história, tentaram rejeitar isso, ou trouxeram muitas confusões sobre nós não devemos agir na expectativa, de troca, nós não temos que dar a nossa vida achando que Deus vai ser bondoso totalmente com a gente. Na verdade, essa é uma grande confusão que se faz com a questão da salvação. A salvação não é pelo nosso mérito. Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos. Deus não nos permite viver porque nós estamos acertando e cumprindo todo o ritual. A salvação é algo totalmente gratuito, que nós não merecemos e que vem da parte de Cristo pelo fato de Ele ter morrido numa cruz por nós. Mas a herança, aquilo que Ele quer nos dar, vem sim como recompensa. Além da salvação, vem como recompensa sobre as nossas atitudes, como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós estamos semeando no reino de Deus. E eu quero convidar você então a ter uma vida marcada por sonhos, mas não por sonhos quaisquer, não por sonhos que se perdem pela sua superficialidade, por coisas mesquinhas. Mas eu quero que você cavuque no seu coração quais são os sonhos que são de Deus, que Ele semeou na sua vida e que você viveria por eles. Pelo que você viveria? O que você daria para viver essas coisas? Quais são as coisas que só você pode realizar? E quais são as coisas que você vai realizar na unidade, no companheirismo, no coletivo que é uma igreja? Nós vamos participar da Santa Ceia hoje. Essa ceia é o grande ícone da vida que Cristo vem nos oferecer. Ele coloca a ceia como um banquete espiritual, onde ele ali simbolicamente mostra que ele deu a sua vida para nós termos vida. E ao realizar este sacrifício, eu quero lembrar você que ele está abrindo todas as possibilidades para você realizar os sonhos que ele colocou no seu coração. Lembre-se, porque ele morreu, porque Deus o ressuscitou, nós temos vida. Nós temos vida, temos esperança. Eu quero convidar você a hoje participar dessa ceia. Você que é cristão, você que é seguidor de Cristo,
você que é membro de uma igreja cristã, a participar da igreja do Senhor. Se existe hoje algum bloqueio, algo que eu estou realizando que está impedindo de viver os teus sonhos, ou esses sonhos mais profundos que o Senhor colocou no meu coração que eu tenho negligenciado, esses sonhos especiais que são tão bons que você nem acredita que você pode realizar, eu quero convidar você a vir participar e falando com Ele: Senhor, reaviva esses sonhos no meu coração e pelo teu poder me faça caminhar